Queria saudar a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Os irmãos já perdoem a minha voz, essa semana eu estive bem doente, então a voz vai falhar um pouco. Mas graças a Deus que a voz que nós viemos ouvir aqui é do Senhor Jesus, amém? Eu convido os irmãos, já sem mais delongas, para nós abrirmos no texto bíblico, João no capítulo 20. Os irmãos sabem que no culto da manhã tem sido exposto aqui nessa igreja os encontros com o Senhor Jesus. E hoje, mais uma vez, nós vamos sentar e aprender do Senhor. João, no capítulo 20, nós vamos ler dos versos 19 até o verso 29, mas a exposição vai ser feita do verso 26 ao verso 29. Convido os irmãos a, conforme encontrarem o texto, a se colocarem em pé, por gentileza, para que façamos juntos a leitura da palavra do Senhor. João 19 ao 26. Eu lerei do 19 até o verso 26 e do 26 até o 29, todos nós vamos juntos. Amém? Diz assim então a palavra do Senhor. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoares os pecados, são-lhes perdoados. E se lhes retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Agora a igreja junto comigo. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Vamos orar, meus irmãos. Pai amado, louvado seja o teu nome, Senhor. Ó Deus, nós oramos quando iniciamos este culto, ouvimos a tua palavra, cantamos louvores a ti, ó Pai, mas nunca é demais. Nem uma vida inteira dando louvores e glórias ao Senhor seria suficiente, ó Pai. O Senhor de fato é digno de todo louvor, de toda adoração, de toda exaltação. E quem te adora, Senhor, é um povo que foi remido pelo Senhor. Quem te adora, Senhor, são aqueles pecadores que o Senhor por graça chamou. E Deus, somos nós que estamos aqui, sedentos de ouvir a tua voz. Sedentos, ó Pai, de sermos instruídos por ti, de sermos consolados pela tua palavra, de sermos exortados pelo Senhor. Ó Deus, eu quero dizer que não há em mim dignidade alguma, não há em mim injustiça alguma. Deus, eu sou o pior dos pecadores aqui. E a tua glória, Pai, vai ser maior, porque o Senhor escolhe o menor para falar ao teu povo. Louvado seja o teu nome, Pai. Nós suplicamos a ti nesta manhã que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ensine. Nós queremos estar como Maria, que sentou aos teus pés, Senhor, para diante de mais um encontro maravilhoso do Senhor, sermos restaurados, sermos avivados. Enche-nos, ó Pai, do teu Santo Espírito. Instrui a nossa mente e queima o nosso coração. Nós clamamos a ti, no nome poderoso e santo do Senhor Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos irmãos.
diante de nós, há mais um texto poderoso das Escrituras. Nós estamos aqui no capítulo 20 de João, e este capítulo é destinado a nos mostrar justamente da ressurreição de Cristo. O capítulo já começa mostrando que Maria Madalena chega ao túmulo, vê que o túmulo está vazio. Ela é a primeira pessoa que vê o Senhor após a sua ressurreição. Pedro e o outro discípulo, que João cita como aquele a quem o Senhor amava, falando dele mesmo, também sabe da ressurreição do Senhor, e a alegria, a expectativa, mas também, como nós lemos no texto, há medo. E no primeiro dia da semana, meus irmãos, os discípulos estavam reunidos ali. E de forma maravilhosa, e de forma especial, o Senhor Jesus aparece no meio deles, as portas estavam trancadas, isso então é propriedade do corpo ressuscitado do Senhor. Ele aparece no meio deles e diz: paz seja convosco. O evangelista João, ele não conta para nós os detalhes. Ele diz apenas que os discípulos, ao verem o Senhor, ficaram alegres. Mas essa alegria não foi momentânea. Lucas contou para nós melhor essa história no capítulo 24. Ele disse que os discípulos, quando viram o Senhor, primeiro ficaram com medo, ficaram espantados, achavam estar vendo um fantasma. E depois de várias provas, dentre elas, o Senhor Jesus come com eles, eles entendem, é o nosso Senhor, é o nosso Mestre. E aí sim, a alegria que o João cita aqui para nós. Mas um discípulo não estava lá. A Bíblia é clara em mostrar que o Senhor Jesus aparece, a alegria, mas um discípulo, o Senhor comissiona aqueles discípulos, mas alguém estava faltando. Havia um discípulo que, por qual razão, por qual motivo, nós não sabemos. Nós podemos conjecturar, ele estava triste, ele estava angustiado, ele estava com tanto medo que nem foi se reunir. Nós podemos conjecturar inúmeras coisas. Afirmar nós não podemos. O fato é, Tomé não estava lá. E o texto continua mostrando para nós que esse homem não estava lá. E os outros discípulos chegam para Tomé com alegria, com graça. Eles falam: Tomé, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, Ele está no nosso meio, nós o vimos. E a resposta de Tomé é o quê? É essa que está no verso 25. Se eu não vir as suas mãos, o sinal dos cravos, ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Irmãos, nós somos chamados hoje pelo Senhor a, por meio desse encontro maravilhoso com Jesus, aprender do encontro que cura a incredulidade. Esse então é o título da mensagem de hoje. O encontro que cura a incredulidade. O desejo do nosso coração é que, ao nos encontrarmos com o Senhor Jesus, as dúvidas que assaltam o nosso coração, a incredulidade que toma a nossa vida em muitos momentos, que por meio desse encontro maravilhoso com Cristo, todas elas sejam dissipadas. Ao olhar para o texto, eu peço que os irmãos leiam para mim, para nós começarmos a caminharmos no que esse encontro maravilhoso com Jesus nos mostra. Em primeiro lugar, o texto nos mostra que o encontro com o Senhor Jesus, que cura a incredulidade, é um encontro específico. Peço que os irmãos leiam o verso 26 e o verso 27 até a palavra Tomé. Podem ler, por gentileza. Irmãos, o encontro com o Senhor Jesus, que cura a incredulidade, é um encontro específico. Na última pregação que ouvimos, aqui no domingo passado, nós vimos que o Senhor, quando foi restaurar Pedro, criou um mesmo cenário do momento em que ele havia negado o Senhor. Pedro negou Jesus numa fogueira, cercado de pessoas. E o Senhor Jesus, quando vai restaurá-lo, também faz uma fogueira. Os discípulos estão ali e, dessa forma, Pedro, então, é restaurado. Aqui nós vemos o mesmo cenário. Uma semana depois daquele primeiro momento em que Jesus esteve com os discípulos e Tomé não estava presente, Jesus torna a aparecer. O evangelista mostra para nós, as portas novamente estavam trancadas. Jesus novamente se põe no meio deles e diz: Pai seja convosco, assim como da primeira vez.
Mas logo após isso, o Senhor Jesus é específico e fala para Tomé. Quem era esse homem, irmãos? A Bíblia diz, Tomé era chamado Dídimo, que quer dizer gêmeo. Tomé não tem. E se nós perguntássemos aos irmãos, qual discípulo você gostaria de ser? Dificilmente alguém diria, eu queria ser Tomé. Dificilmente nós diríamos, eu queria ser João, eu queria ser Pedro, ou eu queria ser Tiago, mas poucos diriam Tomé. Tomé tem duas citações, irmãos, no livro de João. A primeira delas, no capítulo 11, se os irmãos quiserem abrir, por gentileza, apenas para acompanharem comigo. João, no capítulo 11, é a primeira citação de Tomé. Vamos saber quem é esse homem e por que o Senhor Jesus trata com ele de forma específica. O capítulo 11 narra para nós aquela história de todos conhecida. Jesus vai ressuscitar Lázaro. Mas Jesus já estava começando a sofrer grande perseguição por parte dos judeus. E Betânia ficava próxima a Jerusalém. E os discípulos sabiam que se Jesus subisse a Jerusalém, havia grande chance de ser preso e de ser morto. Mas Jesus diz, não, irmãos, nós vamos subir a Jerusalém, eu irei ressuscitar Lázaro. E no verso 16, a Bíblia mostra Tomé. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos, vamos também para morrermos com ele. O que Tomé fala é o seguinte, já que o mestre quer ir para Jerusalém, vamos lá, vamos morrer com ele lá. Não mostra uma grande confiança, mas também não fugiu do desafio. Bom, já que o Senhor quer ir para Jerusalém, e de fato ele vai para Jerusalém, vamos para morrer com ele. Mostra coragem em aceitar o desafio de subir para morrer com o Senhor, mas mostra um certo tom de pessimismo. Ele não crê que o Senhor vai fazer alguma coisa extraordinária. Ele de fato se entrega e diz, bom, já que vão matar o Senhor, morre todo mundo junto. Aqui dá a impressão, irmãos, que Tomé é aquele homem que se fosse olhar um copo pela metade, ele diria, esse copo está meio vazio. Tomé é aquele homem, então, que de maneira muito simples, nas suas palavras, demonstra isso. Aquela coragem para ir com o Senhor, mas também é aquele pessimismo, é aquela ideia de que, bom, já que nós vamos morrer, morramos todos. Mas ainda mais uma passagem que mostra um pouco mais sobre Tomé. Os irmãos virem algumas páginas, por gentileza, até o capítulo 14. E no capítulo 14 nós temos a segunda vez onde Tomé aparece para nós falando alguma coisa, num relacionamento com o Senhor. Nesse texto o Senhor Jesus está falando, que está se aproximando e o seu tempo de morrer e ressuscitar está chegando. E Jesus no final do verso 3, no verso 4 ele diz, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Tomé, que já andava com o Senhor quase cerca de 3 anos, vira para o Senhor Jesus e diz, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? E respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tomé aqui demonstra até uma certa simplicidade em sua fé. Quem é o caminho, Senhor? O Senhor está falando de um caminho para onde vai seguir. O Senhor está falando de coisas que nós não conseguimos entender. Qual é o caminho? E Jesus usa essa pergunta de Tomé para mostrar, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Este é Tomé, meus irmãos. E é com este homem que o Senhor vem tratar. O encontro com o Senhor Jesus que cura a incredulidade é um encontro específico porque o Senhor trata com indivíduos. O Senhor chama as pessoas pelo nome. É assim que a palavra do Senhor nos mostra. Quando Adão pecou, houve uma voz no Éden, e essa voz era a voz de Deus, que chamava Adão. Adão! É a voz maravilhosa do Senhor, que quando vai chamar Abraão, o chama pelo nome. É o Senhor que chama os seus e chama pelo nome, meus irmãos. Há um chamado geral, há um chamado que é para todos na pregação do Evangelho. Nós podemos ir e nós devemos ir em todos os lugares, pregar o Evangelho a toda criatura. Nós anunciamos de maneira ampla, o Senhor chama de maneira específica. Nós podemos ouvir a sua voz falando conosco de maneira clara. Nós podemos nos lembrar, irmãos, de como o Senhor chama um homem de 80 anos de idade, que era um pastor de ovelhas, que estava lá no deserto esquecido, e viu uma sarça que queimava e não consumia. E daquela sarça ele ouviu o seu nome, Moisés,
Moisés, o chamado do Senhor, o trato do Senhor conosco é um trato específico. Ele chama o nosso coração. Quantos dos irmãos podem lembrar quando foram chamados pelo Senhor? Quantos irmãos podem lembrar? Talvez num culto onde muitas pessoas estavam, você sentado estava na sua cadeira e parecia que o culto não era para ninguém, o culto era para você. E o seu coração foi sendo contrito, o seu coração foi sendo transformado, foi sendo, impregnado pela palavra e a glória de Deus, e você se sentiu tocado pelo Senhor. Muitas pessoas saíram do culto naquele dia apenas com o entendimento de que participaram de mais um culto, mas para você foi especial e único. Deus te chamou. O Senhor, irmãos, quando quer tratar uma pessoa e curar a incredulidade dos homens, Ele não trata na multidão, Ele trata o indivíduo. De fato, o chamado do Senhor para a nossa vida é específico. E a expectativa que eu tenho do meu coração é que hoje o Senhor trate com você, meu irmão, trate com você, minha irmã, e te cure. A expectativa do meu coração é que você ouça a voz de Deus chamando o seu nome, assim como Tomé ouviu dele. Mas o chamado do Senhor, e esse encontro maravilhoso, que cura a incredulidade, além de ser um encontro específico, é um encontro gracioso. Eu peço que os irmãos leiam o verso 27 até a palavra lado, por gentileza. Verso 27 até a palavra lado. Meus irmãos, o que o Senhor Jesus está fazendo aqui? O Senhor Jesus, porque é Deus, ouviu tudo que Tomé disse. Ouviu Tomé assaltado no seu coração pela incredulidade. E Tomé, irmãos, preso em tanta incredulidade, chega ao ponto de ser estúpido. Tomé andou com o Senhor cerca de 3 anos. Tomé viu os grandes feitos que o Senhor Jesus havia feito. Tomé ouviu que o Senhor anunciara que morreria e que ao 3º dia ressuscitaria. Tomé ouviu o testemunho dos seus irmãos, dos apóstolos com ele. Mas a resposta dele foi de pura incredulidade. Se eu não colocar a mão lá, se eu não ver, se eu não tocar, se eu não apalpar, eu não crerei. Irmãos, quem é o Senhor? Quem é o soberano? Como pode um homem como Tomé virar e exigir ou falar, se eu não tiver as minhas provas, eu de maneira alguma crerei? Que nível de incredulidade é esse, irmãos, que faz com que Tomé duvide, inclusive, dos seus olhos? Ele não quer apenas ver o Senhor, ele quer tocar o Senhor. Se eu não tocar, de maneira alguma eu crerei. Que arrogância é essa? Que prepotência é essa que toma o coração desse homem? E o Senhor Jesus poderia aparecer diante dele, e depois de chamá-lo pelo nome, poderia falar: Tomé, quem você pensa que é? Tomé, meça as suas palavras. O Senhor poderia ter exortado com firmeza Tomé, mas não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia nos ensina que o Senhor, apesar de sermos pecadores e indignos, Ele nos trata com graça. Ele se aproxima de Tomé e diz: Tomé, você queria ver? Veja. Tomé, você queria tocar? Toque. Jesus, irmãos, trata aqui, os termos são exatamente os mesmos. Os mesmos desejos que Tomé fez, que Tomé expressou na sua incredulidade, são os termos que o Senhor Jesus usa para tratar com ele. Você quer ver os cravos nas minhas mãos? Veja os cravos em minhas mãos. Você quer ver o meu lado? Veja o meu lado. Você quer tocar em mim? Toque em mim. É a expressão da graça e do amor de Deus, que não nos trata conforme nós merecemos, que não nos trata, irmãos, conforme as nossas muitas falhas e os nossos muitos pecados. Muitas vezes a incredulidade nos torna arrogantes. Nós passamos a duvidar do Senhor, passamos a duvidar da bondade do Senhor.
É muito fácil crer na bondade do Senhor quando todas as coisas estão ao nosso favor. É muito fácil crer na bondade do Senhor quando tudo acontece da forma com que planejamos. Mas e quando o dia mal chega? E quando a crise bate a porta? E quando o laudo é de uma doença? Muitas vezes, nesse contexto, irmão, aquilo que acontece com Tomé acontece conosco. E passamos então a duvidar da bondade de Deus. Passamos a duvidar de que o Senhor de fato é glorioso, é maravilhoso. Esquecemos da soberania de Deus. Esquecemos da cruz de Cristo, onde o Senhor apresenta de forma incontestável o seu amor e graça. E nos enchemos de dúvidas. Mas a graça do Senhor nos alcança, meus irmãos. A graça do Senhor nos alcança, e quando ela nos alcança, nós somos constrangidos por ela. É isso que o apóstolo Paulo fala, quando diz que o amor de Deus nos constrange. A ideia daquela palavra constranger é que nós somos forçados a fazer aquilo que nós não queríamos, tamanho o amor pelo qual nós somos impactados. O Evangelho de João trata de uma maneira gloriosa dessa verdade do Senhor que se revela, do Senhor que se mostra, do Senhor que se apresenta. A Bíblia nos mostra inúmeros exemplos no qual nós podemos nos alegrar e entender que é a bondade do Senhor que nos conduz ao arrependimento, é pela graça que somos salvos mediante a fé, e isto não vem de nós, é dom de Deus. É o Evangelho de João que de maneira gloriosa nos mostra que o Senhor, quando foi expressar o seu amor pela humanidade, Ele deu o seu Filho. Ele apresentou o seu Filho. Irmãos, a graça de Deus nos cura da incredulidade porque nos constrange. Enquanto ouvia a mensagem, eu pensava em minha própria vida. Quantas vezes, irmãos, sem motivo algum, porque nós somos frágeis e falhos, nós duvidamos da bondade do Senhor. Quantas vezes nós duvidamos do cuidado providencial de Deus? No primeiro problema, na primeira dificuldade, choramos, nos entristecemos, ficamos frágeis, qualquer coisa é motivo para não ir no culto, eu não quero ir no culto hoje, eu estou triste. Não, irmãos. Essa é a nossa realidade, mas o Senhor nos trata com amor. Nós abrimos a palavra e o nosso coração é tocado, o nosso coração é cuidado. O Senhor Jesus não se apresenta de uma maneira rude, mas Ele se apresenta de uma maneira doce. O encontro com o Senhor Jesus que cura a incredulidade é um encontro gracioso, porque Cristo se revela de uma forma que nós podemos compreendê-lo. Nós conseguimos entender. A graça é comunicada a nós por meio de Cristo. E é isso que o Senhor Jesus fez com Tomé. Você queria tocar? Toque. Irmãos, nós conseguimos, o texto não diz. Mas será que Tomé, diante do que Jesus fez, tocou de fato? Foi lá e botou o dedo, deixa eu ver se é um furo mesmo. Deixa eu ver se é o Senhor mesmo. A Bíblia não fala, mas eu acredito que não. Eu acredito que mediante uma manifestação tão clara da graça de Deus, ele só pôde cair. Ele só pôde reconhecer, ele foi constrangido pelo Senhor. Ele percebeu que as palavras que ele dissera, o Senhor usou para tocá-lo e para curá-lo da incredulidade. Que a graça do Senhor nos alcance também, irmãos. E se o nosso coração tem sido tomado de qualquer tipo de incredulidade, que por meio da graça de Deus, sejamos então transformados. Que o Senhor nos cure da incredulidade. Amém, meus irmãos? Mas ainda mais do Senhor para nós. O encontro com o Senhor, que cura a incredulidade, é um encontro específico. É um encontro gracioso, mas é um encontro exortador. Peço que os irmãos leiam. Eu vou ler a primeira vez o verso 27 inteiro. Os irmãos lerão segunda vez. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na do meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Os irmãos.
não seja incrédulo, mas crente. O Senhor se apresenta para tratar especificamente com Tomé. O Senhor é gracioso em mostrar a Tomé o seu corpo, as suas marcas, mas o Senhor exorta Tomé. Uma exortação amorosa, mas uma exortação. Ele diz: Tomé, não seja incrédulo, seja crente. E essa expressão, esse verbo crente, esse verbo crer, ele é central em João. Aparece 98 vezes no livro de João o verbo crer. João trabalha conosco desde o seu primeiro capítulo a ideia de que nós precisamos e que nós devemos crer no Senhor Jesus. Essa ideia permeia todo o livro. Ele mostra sinais, ele mostra pregações do Senhor e sempre ele trata a ideia: e creu no Senhor Jesus. João 3,16, que é tão conhecido de todos nós, diz isso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que aqueles que se aproximam do Senhor devem crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. A fé, irmãos, é dada pelo próprio Deus, e a fé não é um sentimento. A fé não é um pensamento positivo. É importante que isso fique claro aqui. Um pensamento positivo não é fé. Nós ouvimos muitas vezes aqui, e em qualquer lugar onde nós andamos, nós vemos todo tipo de pessoa. Se a gente perguntar: fulano, você tem fé? Ele vai falar: eu tenho muita fé. Pode estar vivendo a vida que for, pode negar o Senhor Jesus de todo o tempo, mas ele diz: eu tenho fé. Porque as pessoas pensam que fé é pensamento positivo. Eu tenho certeza, isso aqui que eu estou fazendo vai acontecer, vai dar certo, eu sou uma pessoa de muita fé. Fé não é um pensamento positivo, irmãos. Porque se fé fosse pensamento positivo, todo mundo teria. Se fé pudesse brotar do coração do homem indistintamente, todos de fato teriam fé. Mas não é isso que a palavra do Senhor diz. Muitas pessoas, existem pessoas bem positivas, é verdade. Tem gente que não é crente, mas é positivo. Tudo que ele faz, ele não, vai dar certo. Existe, hoje em dia, tem os coaches aí, tem coach para tudo. Palestra motivacional. Motivação é muito bom, mas motivação não é fé. Pensamento positivo é muito bom, mas pensamento positivo não é fé. Mentalizar uma situação, se eu mentalizar as coisas boas vêm. Aquela ideia do segredo. Se eu mentalizar, acontece. Isso não é fé. Porque a fé vem somente pela palavra de Deus. E a fé vem para um único objetivo, meus irmãos. É para que nós, de fato, desacreditemos de nós mesmos e creiamos tão somente em Jesus para a salvação das nossas almas. A fé é dom de Deus dado para o homem por meio da pregação da palavra. E é por isso que nós devemos pregar. Nós devemos falar do Senhor Jesus, porque só essa mensagem, só o Evangelho pode produzir fé no coração do homem. Não existe outra mensagem. Então, se alguém virar para você e falar: não, todo mundo tem fé, você já sabe que não. As pessoas aí fora podem ter pensamento positivo. Fé é dom de Deus. Fé vem por meio da palavra de Deus. Fé é dada por Deus quando nós somos expostos à pregação fiel da sua palavra. E o Senhor, irmãos, nos mostra um texto como esse para dizer: seja crente. Fala para quem está falando: seja crente. Fala aí: seja crente. Seja crente, meu irmão. Seja crente, creia no Senhor, creia em Deus, creia em Jesus Cristo. Existe um capítulo da Bíblia para falar dos heróis da dúvida, dos heróis da incredulidade, os heróis do pensamento positivo, os heróis da fé. E nós lembramos, por exemplo, daqueles 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego. O rei de sua época constrói um grande monumento e diz: todo aquele que não se dobrar diante do monumento que eu estou construindo vai ser lançado na fornalha de fogo. E aqueles 3 homens olham um para a cara do outro, eu imagino.
Fala ao rei. Está achando que a gente vai se dobrar. E toca os instrumentos, e é dito, no momento que os instrumentos forem tocados, todos devem se dobrar. E todos os instrumentos se dobram. Imagina, irmãos, aquela multidão de gente ajoelhada, 3 homens em pé. Aquele povo todo se ajoelha, 3 homens permanecem em pé. Quem são esses homens? São homens de fé. São homens que não creem neles mesmos, que não têm justiça própria, que não estão confiando nem que o Senhor vai livrá-los do fogo, porque eles dizem para o rei, ó rei, se o Senhor vai nos livrar do fogo ou não, nós não sabemos. Mas fica tu sabendo de uma coisa, nós não vamos nos dobrar. Eu não vou me curvar. E novamente o rei ameaça aqueles homens e diz, se vocês não se dobrarem, vocês vão ser lançados. Aqueles homens não se dobram, são lançados no fogo e o fogo não pode detê-los. Um 4º homem aparece lá e aquele homem representa Jesus. Homens de fé, irmão. Eles não estão crendo neles mesmos. A fé não é para que eu tenha, não é para que eu acredite em mim. A fé é para que eu dependa do Senhor. É uma relação de dependência, eu desisti de mim, não importa. Quando nós oramos e falamos, Senhor, nós não temos justiça própria, nós podemos orar assim porque o Senhor nos deu fé para crer nele, para depender dele. Então não importa o que eu sou, não importa a minha condição, um herói da fé é reconhecido porque ele depende do Senhor, irmãos. Nesse mesmo livro glorioso, o livro de Daniel, nós temos um outro homem, o próprio Daniel. E a história de Daniel é muito semelhante. Só que agora não era uma fornalha, era uma cova de leões. E a proposta também era muito semelhante. Mas agora não era que tinha que se dobrar, agora é que não podia fazer uma oração que não fosse para o rei. Qualquer petição no reino deveria ser feita exclusivamente ao rei. E Daniel ouve aquilo ali. E o texto da Bíblia é maravilhoso. Porque Daniel acaba de ouvir, olha, quem for orar para qualquer outro, que não for o rei, vai ser lançado na cova dos leões. O que Daniel faz após ouvir isso? Ele vai, dobra o joelho e ora ao Senhor. Parece loucura, irmãos. Ele acabou de ouvir que se ele orasse, ele ia ser lançado na cova dos leões. Ele fala, ok, se eu orar, eu vou para a cova dos leões, tudo bem, vou orar aqui agora. Ele depende do Senhor, irmãos. Ele não confia nele. Ele não confia na sua própria capacidade, ele depende do Senhor Jesus. Ele crê no seu Deus, ainda que isso signifique ser lançado na cova dos leões. E, de fato, Daniel é lançado na cova dos leões. E o que acontece? O primeiro caso de leão vegetariano do mundo. Os leões todos ficaram vegetarianos aquele dia, irmãos. E aquele homem, então, teve prova de sua fé. E o nome do Senhor foi glorificado. Não foi o nome dele. Daniel, que homem extraordinário é. Louvado seja o Deus de Daniel. Porque ele livra da cova dos leões, irmãos. Deus é bom. Creia no Senhor. Essa é a mensagem do Senhor para Tomé. E a mensagem do Senhor para mim e para você. Não seja um incrédulo, meu irmão. Seja crente. Creia em Jesus. Ah, mas as situações são adversas. Creia no Senhor Jesus. Às vezes nós somos assaltados por dúvidas quanto à nossa salvação. Será que eu realmente sou salvo? Há tantas dúvidas, há tanto medo. Seja crente, meu irmão. Você não é salvo porque você faz coisas boas. Você é salvo pela graça do Senhor. Creia nessa graça maravilhosa. Creia no Senhor Jesus. É isso que ele ensina para Tomé e ensina para mim e para você. O encontro com o Senhor Jesus, que cura a incredulidade, é um encontro específico, é um encontro gracioso, mas é um encontro exortador. Que o Senhor te abençoe nessa manhã, meu irmão. Que você ouça a exortação de Cristo no seu coração, e que as dúvidas e que a incredulidade que talvez esteja assaltando o seu coração, que todas elas sejam dissipadas. Amém? Mas há uma resposta para tudo isso, e eu começo a partir para concluir a mensagem. Qual é a resposta de Tomé? O homem que no verso 25 diz que se eu não botar a mão eu não vou crer. Qual é o resultado de um encontro transformador com Cristo? Qual é a resposta desse que foi alcançado de maneira especial, específica?
graciosa e exortadora com Cristo. Eu peço que os irmãos, por gentileza, leiam o verso 28. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Tomé é curado da incredulidade, meus irmãos. E porque é curado, ele pode confessar, tu és Deus, tu és o meu Senhor. Mas ele não só confessa que Jesus é Senhor e que Jesus é Deus, ele confessa que Jesus é o seu Senhor. Tu és o meu Senhor, o meu Deus. E será que essa confissão é uma confissão vazia? Será que ele vira e fala, realmente, Senhor meu e Deus meu? Será que ele fala vazio assim? Ou será que ele se prostra? A ideia aqui, irmãos, no grego, é a ideia de que ele está exprimindo um desejo profundo de sua alma. Ele está se lançando ao Senhor para dizer, tu és o meu Deus, tu és o meu Senhor. Para um judeu falar isso é algo muito forte, irmãos. Ele está reconhecendo o senhorio de Cristo, mas ele está reconhecendo que Jesus é Deus, o seu Deus. Isso para nós é tão significante, é tão maravilhoso, porque nós podemos nos acostumar, irmãos, a vir aos cultos. Nós podemos nos acostumar com a rotina religiosa. Nós podemos nos acostumar com a forma com que nós vivemos. E o relacionamento com o Senhor vai ficando mecânico, automático e vazio. Nós vamos nos enchendo de conhecimento do Senhor. A nossa mente, nós vamos lendo bons livros e nós gostamos de ler bons livros. E ler bons livros não é uma coisa errada, pelo contrário, é muito bom. Nós temos total conhecimento, nós vamos crescendo no conhecimento intelectual das verdades, mas muitas vezes a verdade não queima o nosso coração. E falar do Senhor, ao invés de ser prazeroso, algo glorioso, vai sendo algo mecânico. A ideia da confissão de Tomé é uma confissão pessoal, irmãos. É algo que toca o seu coração. Ao ouvir a palavra de Deus, a expectativa que deve estar em nós é de que nós, com o nosso intelecto, entendamos a verdade, entendamos as doutrinas ensinadas, mas que com o nosso coração possamos experimentar da graça de Deus. Possamos experimentar do amor de Deus. O evangelista escreve para nos mostrar como Tomé foi curado da sua incredulidade. Mas essa situação toda é providência de Deus. Porque dela surge uma bem-aventurança para nós. Surge uma bem-aventurança para aqueles que não tiveram a oportunidade de ver o que Tomé viu. O verso 29 diz, disse-lhe Jesus, porque me viste, creste, bem-aventurados os que não viram e creram. Agora eu convido os irmãos a imaginar que nós estamos lá no primeiro século. Somos judeus convertidos ao cristianismo ou gentios. E nas nossas mãos chega essa carta. João escreve com sua pena e essa carta chega até nós. Uma comunidade que só ouviu falar de Jesus. Uma comunidade que ouviu a pregação, creu no evangelho. E talvez um irmão lá assaltado de dúvida e de incredulidade. E o responsável, o pastor da sua época, lê esse texto e diz, bem-aventurados os que não viram e creram. Tomé foi conquistado pela graça do Senhor, vendo Jesus. Nós fomos conquistados por essa graça sem ver Jesus de maneira física, mas vimos o Senhor quando a palavra é exposta e cremos. Bem-aventurados somos. Nós não vimos o Senhor, irmãos, de maneira visível, nós não vimos, mas nós cremos por meio do testemunho da sua palavra. E nesse sentido, em 1 Pedro, eu vou ler aqui, os irmãos apenas acompanhem, apenas ouçam. Pedro, quando escreve a sua carta, tendo em mente essa verdade gloriosa, ele diz, a partir do verso 8, falando de Jesus, a quem não havendo visto a mais,
no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível. O testemunho das Escrituras para nós, irmãos, mostra que somos bem-aventurados. Não vimos o Senhor como você pode me ver aqui à frente. Mas a luz do Evangelho brilhou no seu coração e você creu. E você não só creu, mas você permanece crendo. Você não só crê um dia, mas continua caminhando. Você não viu o Senhor de maneira visível, mas o vê todos os dias que lê a palavra. O Espírito Santo dá graça ao seu coração. Quando Cristo é pregado, quando Cristo é exaltado, você vê o Senhor e a visão do Senhor é maravilhosa. Deveria produzir alegria indizível no seu coração. Eu concluo dizendo e mostrando aos irmãos o final do capítulo 20, que diz: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. João se dedicou a escrever um livro com um único objetivo: para que creiamos que Jesus Cristo é o Senhor, e para que, crendo, tenhamos vida em seu nome. É João que apresenta para nós Jesus nas suas 7 declarações: eu sou. É João que nos diz que Jesus, falando dele mesmo: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida, e a videira verdadeira. Tudo isso para que possamos crer no Senhor, e crendo, venhamos ter vida em seu nome. Não há vida em outro caminho senão o Senhor. Não há vida em outro lugar senão no Senhor Jesus. Você é exposto à pregação da palavra para que você creia no Senhor e tenha vida no Senhor. Irmãos, nós não sabemos quais são as dúvidas que têm subido ao seu coração. Mas o Senhor te chama hoje para dizer: creia no Senhor Jesus. Tenha vida em seu nome. Talvez você pode estar aqui hoje e, de fato, você ouviu muitas informações do Senhor, conhece muito de teologia, mas ainda não creu em Cristo. A palavra do Senhor é: não seja um incrédulo, seja crente. Creia no Senhor Jesus. Tenha vida nele, meu irmão. Ou talvez você esteja aqui e já é um crente no Senhor, mas vem vacilando em sua fé. Ora está bem, ora não, vem vacilando, vem tropeçando na fé. Creia no Senhor, não seja um incrédulo, seja crente. De fato, a palavra do Senhor é exposta aos nossos corações, para que possamos crer em Jesus e ter vida no seu nome. Vamos orar, meus irmãos. Pai, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, porque a tua misericórdia nos alcança. Deus, eu com meus irmãos quero pedir perdão ao Senhor pelas vezes que duvidamos de ti. Pelas vezes, ó Pai, que agimos como Tomé, Senhor. Ó Deus, nos cura da incredulidade hoje aqui. Nós queremos ser crentes no Senhor e ter vida no Senhor. Ó Pai, obrigado porque o Senhor nos trata com doçura. Obrigado porque o Senhor nos chama pelo nome, porque o Senhor é gracioso conosco e porque nós somos tão claramente exortados nessa manhã. Nós louvamos o teu nome para a glória e honra do santo nome do Senhor Jesus. Amém.